Pensando no tema da nossa conferência, haja uma expansão, e eu me sinto honrado em ser convidado para ministrar nessa conferência. Estava falando com o pastor Zé Mar que a primeira vez que eu ministrei na conferência, foi ano passado, a minha estreia. Mas foi lá na minha igreja local, então foi tranquilo, Agora me chamou para ministrar na conferência, aqui em Belo Horizonte, e ainda fala que ia ser num prédio como esse, Estava vendo a pastora Janaína falando, que ela acha que estava na Disney. Bom, eu não conheço Disney, mas para mim é como se eu estivesse em Goiânia, no Bueno. Já estou sendo preparado para isso, amém? Glória a Deus. E aí ministrando, pensando acerca da expansão, o que o Senhor me levou a ministrar ao seu coração nessa tarde para que de fato você possa viver uma expansão na sua realidade de vida. Primeiramente é necessário que essa expansão ocorra no seu coração. No seu coração. Porque hoje eu quero falar com você sobre fé. Mas não é fé, não é propriamente dito da fé consumada. É como... Obrigado, pastor. Aleluia. É como a fé, como as coisas fluem na sua vida. Não importa a área da sua vida, a vontade de Deus é que você desfrute de alegria completa. A vontade de Deus é que você viva uma expansão em todas as áreas da sua vida, uma expansão no seu casamento, uma expansão na sua vida financeira, uma expansão na sua vida ministerial. Todas as áreas da sua vida possa experimentar de expansão. E a própria palavra expansão tem a ver com crescimento. Lá em Isaías o Senhor fala para alargar o espaço da tenda, expandir o espaço da tenda. Para quê? Para que possa abrigar um grande crescimento. Quantos creem que nós vamos experimentar de grande crescimento? E esse prédio aqui é só um sinal que o Senhor nos mostrou, Não importa se você é da capital ou se é do interior de Minas Gerais, mas esse crescimento é o que o Senhor tem para as nossas vidas enquanto igreja, amém, irmãos? Pastor, mas como é que isso vai acontecer? Quero ler com você o texto de Provérbios 4, a partir do versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Então o Senhor está nos dizendo que a palavra dele é vida e saúde para quem acha. E ele fala, olha, a maneira de você desfrutar disso é não apartando a palavra dele dos seus olhos. Mas como? Guardando no coração. Portanto, o coração é a chave. Coração é a chave. Então primeiro ele vai dizer, atenta para as minhas palavras. Atentar, esse verbo significa o quê? Presta atenção. Presta atenção nas minhas palavras. E a segunda exortação é, não as deixe apartar-se dos seus olhos. Aqui tem algo interessante. Se você já foi a Israel, você já viu alguma imagem, seja em televisão ou fotografia, do Muro das Lamentações. O judeu religioso, ele tem uma prática religiosa. Eles, quando vão orar lá no Muro das Lamentações, eles colocam uma caixa de couro, chamada de tefilim, e dentro dela tem um pergaminho, um papel enrolado com o texto de Deuteronômio 6:8. Como eles são religiosos, eles fazem isso literalmente, levam esse versículo ao pé da letra, e eles amarram essa caixinha por frontal entre os olhos. Mas eu creio que tem algo mais profundo quando o Senhor diz que não é para que nós possamos deixar apartar dos nossos olhos a palavra dele. Olhos tem a ver com visão. Eu creio que quando ele diz para você não apartar a palavra dele de entre os olhos, ele está dizendo que a palavra dele tem que ser como uma imagem diante de você.
Você tem que ver aquilo que a palavra de Deus diz. Você tem que ter uma imagem no seu coração do que a palavra de Deus diz. E logo em seguida o texto vai dizer: guarda no seu coração. Então você deve guardar a palavra no coração e você deve guardar o seu coração. Por que, pastor, eu devo guardar o meu coração? Porque do seu coração procede as fontes da vida. Mas procede tanto saúde quanto vida, mas também procede enfermidade e doença. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em Lucas 6,45. Que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é extremamente importante. Sabe por quê? Tudo aquilo que você fala demonstra apenas o que está dentro do seu coração. É inevitável. Quando você para conversar com alguém e você estende a conversa, é inevitável que ela, de alguma maneira, através das suas palavras, vai expor o que está no coração. Mas por que é importante o coração? Preste atenção no que eu vou te dizer. Porque tudo aquilo que você está enxergando ao seu derredor, primeiro você viu dentro de si. Primeiro foi uma imagem que você deixou entrar ou criou no seu coração. Diga assim comigo: imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras produzem circunstâncias. Essa é a equação da fé. Por exemplo, no casamento. Primeiro vem uma imagem da esposa em relação ao seu marido. Ah, eu não tenho orgulho do meu marido não tem motivo para eu ter orgulho dele. Isso é uma imagem, está dentro de você, ninguém viu, você não exteriorizou isso, não verbalizou isso ainda. Mas daqui a pouco vem um pensamento: ah, meu marido realmente é fracassado, ele não ganha dinheiro, ele não prospera, ele não firma em lugar nenhum. E esses pensamentos, mais cedo ou mais tarde, você vai falar. Você pode não falar para o seu marido, porque obviamente seu marido vai ficar muito chateado com isso. Mas você fala para os seus filhos, você fala, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho. Uma hora você vai pôr para fora o que está dentro. Só que o ponto importante disso que eu estou te falando é que as palavras que você libera vai produzir circunstâncias ao seu derredor. Que circunstâncias são essas, pastor? Você não pode ser abençoado por aquilo que você desonra. Aquilo que você desonra se afasta de você. Então, quando você desonra, por exemplo, o seu cônjuge, automaticamente você está criando ali uma barreira, um afastamento de relacionamento com o seu cônjuge. Então, se aquilo que você está vendo no seu casamento não está te agradando, muda primeiro a imagem no coração. Muda a maneira de você ver o seu cônjuge, muda a maneira de você ver talvez os seus filhos, muda a maneira de você ver o ministério, a sua célula, o seu pastor, a sua igreja, muda a maneira. Porque mais cedo ou mais tarde você vai falar dessas imagens que estão dentro de você, e quando você falar delas, vai produzir uma realidade ao seu derredor. Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E olha, irmãos, nós somos rodeados de imagens. Nós somos desafiados a ver o tempo todo. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, os jornais, eu não gostava muito de ver telejornais, mas mostrava muito e com frequência covas abertas em cemitério. Que propósito tem isso? De mostrar uma cova aberta esperando um defunto que ainda nem morreu, porque era uma imagem. Quando você via aquelas imagens, isso já criava algo dentro de você, um pânico, um temor, um medo. Então, por exemplo, um dos nossos estados aqui, creio que é o do Ceará, no princípio lá, o secretário de saúde mandou fazer não sei quantas 1000 covas. E aí o telejornal filmava, passava o helicóptero por cima daquelas covas e televisionava aqui, mas não tinha o defunto lá ainda. Mas aquilo era o quê? Uma imagem. Uma imagem. Porque imagens não é para você meditar,
ter um raciocínio lógico daquilo que você está vendo. É só uma imagem, mas a imagem tem poder para alterar a sua vida, a sua percepção das coisas. E o diabo sabe disso também. Então, por exemplo, pornografia. O diabo tenta os homens aí, né, a maioria são homens mesmo, com pornografia. Pornografia é só imagem. Pornografia não é um conceito, não é para o homem ver a imagem, né, de pornografia e ficar raciocinando lá. Porque se ele ficasse raciocinando, ele não assistiria, não veria. Mas é uma imagem. E essa imagem entra no coração desse homem, acaba produzindo um resultado na sua vida. Quantos estão entendendo a pregação? Então, se você está vendo circunstâncias ao seu derredor que não está te agradando, trate primeiro com o seu coração. É sobre isso que eu quero falar com você, acerca das imagens que você permite serem criadas dentro de você. Como é que funciona o coração? Então, na videira, nós aprendemos, né, o princípio da hermenêutica aí, da primeira menção. Qual a primeira vez que o coração foi citado na palavra de Deus? Está lá em Gênesis 6, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer na versão revista e corrigida. E viu o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação tem a ver com imagens, dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu a imaginação do coração do homem. Ele já viu que as imagens que o homem tinha no coração era continuamente má, porque Deus liga coração com imaginação. O nosso coração funciona por meio de imagens. Então nós pensamos que imagem é da mente, mas para Deus imagem é no coração. E quando você tem a imagem no coração, para Deus é como fato, já está acontecendo. Então, se você quer ver uma expansão acontecendo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, comece a ter um coração expandido. Quando diz amém? Nós estamos acostumados, porque o nosso sistema de ensino, né, e aí eu falo de educação mesmo, é um sistema de ensino do mundo ocidental. E como é que é o nosso sistema de ensino das nossas escolas? É por meio de raciocínio lógico. Então você vai estudar um conteúdo ali, seja de português, de matemática, seja o que for, você lida com aquilo de uma maneira lógica, de raciocinar, usando a sua mente. Então, como nós somos criados assim, a princípio, quando lidamos com a palavra de Deus, a nossa primeira atitude é essa, é avaliar o texto, ver qual o princípio está sendo aplicado ali, é fazer um raciocínio lógico da palavra de Deus. Mas nos tempos do Velho Testamento e do Novo Testamento, na época de Jesus, a maneira de ensinar não era essa. A maneira do ensino era um ensino através de imagens. E a Bíblia é cheia de imagens. Porque Deus nos conhece, Deus sabe que o nosso coração é alimentado por imagens. A Bíblia, ela é um álbum de fotografia, mas é um álbum de fotografia de quem? Do Filho. É o Pai, que é o nosso Deus e Pai, e é o álbum de fotografia do seu Filho Jesus Cristo. E cada página da Bíblia tem uma expressão, uma imagem do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é cheia de imagens. Não adianta você querer tratar o seu comportamento externo. Não adianta você querer ver uma expansão acontecendo no seu casamento, no seu ministério, sem que antes essa expansão tenha acontecido dentro de você. Todo o seu exterior é resultado daquilo que vai dentro. Só que o seu coração é algo que você precisa alimentá-lo. É o que você precisa ter discernimento da parte de Deus, quando o diabo, vem com alguma coisa para manchar o seu coração. Às vezes é a imagem que você tem do seu pastor, às vezes é a imagem que você tem da sua liderança, do nosso supervisor, ou até mesmo do pastor Aloísio. Ele procura manchar, o tempo todo manchar o seu coração acerca da sua liderança, daquele que é canal de Deus para alimentar você. Sabe por quê? Se ele conseguir um mínimo de mancha sequer no seu coração,
você não recebe mais daquela pessoa. Não recebe. Por isso que eu procuro sempre guardar o meu coração. Porque se o meu coração tiver, alguma mancha em relação àquele que vai ministrar na minha vida, eu não vou receber. Porque você vai pensar o quê? Ele está falando isso, é porque está me mandando recado. Ele está falando aquilo, é porque quer me manipular. É por causa... Não. Você tem que manter o seu coração com imagens corretas. Com imagens celestiais. É esse homem, é essa mulher que Deus colocou para ministrar a palavra na minha vida, então eu estou recebendo de Deus, Ele pode ser um canal, mas o meu coração ouve palavras dos céus. Seu coração tem que ter uma imagem correta, para que você possa receber apropriadamente. Então vamos ver algumas imagens, Salmo 23, por exemplo. Davi vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma imagem a princípio, é você pensar no pastor de ovelhas, Esse pastor, ele cuida das suas ovelhas, então ele guia esse rebanho, ele pega as ovelhas e leva para pastos verdejantes, ele leva essas ovelhas para águas de descanso, para lugar que tem refrigério de alma, ele conduz o seu rebanho para veredas de justiça. Mas aí se uma ovelha resolve desviar, como aquela lá, a 100ª ovelha, daquelas 100, resolve desviar, por conta própria, esse pastor larga as 99 e ele vai buscar, mesmo que ela se encontre num vale da sombra e da morte. E o que Davi diz? Mesmo ali, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. É uma imagem. Salmo 1 também é uma imagem. O salmista vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem uma imagem, ele é como árvore. Mas não é para você pensar, por que o salmista aqui falou que eu sou árvore? Qual o significado de árvore? Não! Primeiro é você meditar, eu sou como árvore. Mas não é árvore plantada, de qualquer jeito. Não é árvore no meio de uma floresta, não. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Então eu sou uma árvore que o meu agricultor, ele me pegou, ele me plantou no lugar certo, e as minhas raízes estão junto de ribeiros de água, e eu sou essa árvore que eu posso estar, ao meu derredor uma seca, mas no devido tempo as minhas folhas são verdes, eu produzo fruto, porque as minhas raízes são sustentadas por ribeiros de água, e tem água corrente a todo tempo. É uma imagem. Você é esse homem. É da vontade de Deus que você se veja assim. Eu sou essa árvore. Eu sou um homem abençoado. Eu posso estar no meio de um deserto. A economia, pode estar em decadência, mas eu estou plantado. A minha irrigação não é desse mundo. Eu tenho suprimento de água a todo instante, e por isso a minha folha é sempre verde, não seca, e eu dou fruto continuamente. É uma imagem, é para você se ver assim. Salmo 128, outra imagem. O que o salmista vai dizer? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí ele vai pintar um quadro agora. Como é que ele diz? Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira carregada de uva. Então se você não tem uma parreira aí, onde você mora, pensa numa mangueira, numa jabuticabeira, uma goiabeira, e aí você fala, minha esposa é essa árvore cheia de fruto, a minha esposa é para o meu deleite, é para a minha satisfação, ela não é uma árvore seca, estéril, pelo contrário. E aí o que ele vai dizer dos seus filhos? Que os seus filhos são como rebentos da oliveira, a oliveira que produz azeitona, onde vai produzir o azeite aponta para a unção do Espírito. Os meus filhos são ungidos do Senhor. Veja os seus filhos dessa maneira. Não veja os seus filhos com olhos naturais. Veja os seus filhos com a imagem que Deus os pinta. Deus declara para você, os seus filhos são ungidos do Senhor. Quando você cria essa imagem acerca dos seus filhos, daqui a pouco vai vir o pensamento, daqui a pouco você vai exteriorizar essa imagem através de palavras.
Então você não vai falar que o seu filho é difícil, que o seu filho é rebelde, que o seu filho é um mentiroso, é desobediente. Não, porque a imagem foi construída antes. Agora não adianta você querer falar algo que não está no seu coração. Sabe por quê? Isso é doutrina maligna, é palavra positiva. A confissão que tem poder é aquela confissão que já é uma realidade dentro de você. A salvação é assim. A salvação é só confessar com a boca? Não, tem que ter uma realidade no coração. Você vai confessar aquilo que você já creu dentro de você. Então muda primeiro o seu coração. Muda primeiro a imagem que você carrega dentro de si. Dentro de si. Eu falei para você acerca, dessa tentação que o diabo lança, dessas imagens de pornografia na mente dos homens, porque são imagens no coração. O que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5:28? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura onde? Na mente? Não, intenção impura no coração. No coração, porque as imagens, a imaginação, Deus vê vindo do seu coração. Do seu coração. O seu coração está associado com o V. Com o V. Um exemplo disso é de Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e Deus fez uma promessa a ele, independente de qualquer obra que Abraão pudesse fazer. Foi uma promessa. E Abraão, Paulo vai dizer que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, a nossa nova aliança, ela é uma continuação da aliança com Abraão. Porque Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, e porque ele creu, a sua fé lhe foi imputada como justiça. E nós somos como Abraão, nós também fomos justificados pela fé. Então Deus chama Abraão, e ele fala o que com Abraão? Que ele daria um filho para Abraão, faria de Abraão uma grande nação. De Abraão viria uma numerosa multidão. Só que Abraão, ele estava tendo dificuldade em continuar crendo. Ele estava tendo dificuldade em persistir na promessa de Deus. Deus então vem novamente ter com Abraão. E o que o Senhor fala com Abraão? Lá em Gênesis 13, versículo 14. Olha o que Deus vai dizer para Abraão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Olhos tem a ver com ver. Deus queria que Abraão visse. Deus estava tratando com a imagem que Abraão tinha dentro do coração. Ergue os olhos, Abraão. Olha desde onde estás. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Agora, olha a imagem que Deus quer criar dentro de Abraão. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Você sabe, Israel é um país, uma terra de deserto. Então o que mais tem lá é pó de terra. E Deus usa essa imagem. Abraão, está vendo? Você consegue contar esses grãos de areia? Assim vai ser a sua descendência. Deus criou uma imagem. Cada vez que Abraão andava e levantava a poeira, era para ele olhar para aqueles grãos de areia e ver o rosto de uma criança. Assim seria a descendência dele. Sabe por que aprove o Senhor que nós fizéssemos essa convenção aqui num prédio tão bom? Porque o Senhor queria que gerasse uma imagem no seu coração. Uma imagem. Nada é por acaso, irmãos. Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós não temos olhos naturais. Nós olhamos com os olhos erguidos para os céus. Olha para o lado. Olha, eu já orei várias vezes. Eu achei que lá é vitral que chama aquilo. Achei que lá no máximo, legal demais. Achei muito bom e estou olhando. Deus quer que você olhe, crie uma imagem no seu coração. É isso que Deus estava fazendo com Abraão. Se você quer ver a obra de Deus avançando, o seu ministério na sua igreja local, comece a mudar a imagem no seu coração.
O tempo todo o diabo vai querer manchar a imagem no seu coração, ele vai querer manchar a imagem de pessoas no seu coração, a imagem da sua equipe, a imagem da sua liderança, a imagem da sua célula, e você olha para aqueles irmãos da célula e você fala, isso aí não tem jeito, é um bando de gente que não quer nada, isso é uma imagem, você só está verbalizando aquilo que já está dentro de você. Mas se você começar a tratar, e eu creio que o seu coração vai ser expandido nessa tarde, você vai olhar para aqueles que o Senhor tem colocado para andar com você, ou sobre a sua vida, com uma imagem correta. São homens e mulheres, e Deus me deu o privilégio para que eles ministrem na minha vida, e que eu possa ser instrumento para ministrar na vida deles também. Porque se você enxergá-los assim, no seu coração, mais cedo ou mais tarde, essa realidade será fato na sua vida. Sabe o que acontece? Que as pessoas, começam a enxergar coisas no coração, e aí elas vêm acontecendo. Aí ela fala assim, não falei, eu sabia que isso ia acontecer. Realmente ia acontecer, mas aconteceu como resultado daquilo que você gerou dentro de si. Aquilo é resultado de algo que você gerou dentro de você. Quantos estão entendendo aqui? É resultado, isso é sério. Tratar com o seu coração é algo sério. É como nós poderíamos dizer, uma profecia auto-induzida. Por isso, muda a imagem. Fala com o seu irmão aí, muda a imagem. Porque aquilo que você vê no seu coração, assim vai ser. Mas Abraão, ele era como nós, homem, e o tempo é um teste para nós. Deus fez a promessa, Deus falou a Abraão, olha, veja os grãos de areia, e o tempo foi passando, Abraão então talvez foi aquela imagem, ele já não olhava direito aquilo, e o tempo foi passando, aquilo foi desvanecendo, foi sumindo do coração dele. O que Deus faz? Vem ter com Abraão novamente. Abraão estava voltando de uma guerra, apesar de ser uma guerra bem sucedida, Abraão tinha 318 homens, tinha lutado contra um exército de 4 reis, tinha vencido, mas isso gera cansaço. Talvez Abraão estivesse pensando, esses reis vão se juntar, vão preparar uma retaliação, eles vão vir me pegar, e aí Deus vem ter com Abraão, está lá em Gênesis 15, olha o que o Senhor fala, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Então Deus falou, eu sou o teu escudo. Quando Deus falou isso para Abraão, será que Abraão ficou pensando, o que quer significar escudo, o que significa isso? Não, imediatamente veio uma imagem na vida de Abraão, e Abraão se viu ali protegido por um escudo. Ele estava voltando de uma guerra, então era um escudo que estava posto diante dele, só que não era um escudo de ferro, de aço, seja qual for o metal utilizado, era o escudo que era o próprio Deus. E Deus sendo o seu escudo, meu irmão, quem é que vai atravessar esse escudo? A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a boa nova da nova aliança é, porque o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem, morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, é a garantia que Deus sempre é por você, sempre, é Ele quem te justifica. Então Deus não passa um conceito para Abraão nesse momento, Deus mostra para Abraão uma imagem, um escudo. Mas aí o Senhor continua dizendo para Abraão, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Imediatamente o Senhor interviu naquele falatório. E o que o Senhor disse para Abrão? Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora, foi uma visão poderosa. Primeiro ele fala dentro da tenda, mostra o escudo, conversa com Abraão, e essa visão agora conduz Abraão para fora. E o que ele fala para Abraão? Olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Então primeiro Deus falou, olha para os grãos de areia,
Você pode contar? Assim vai ser. Mas Abraão começou a esquecer. Deus vem ter novamente, falou: Abraão, agora você olha para o céu. Olha para o céu, conta as estrelas. Deu uma imagem para Abraão, uma imagem. Porque Deus estava tratando com o coração de Abraão. E olha, coração é mais difícil de ser mudado. As imagens que são geradas no coração. Então, por exemplo, em relação a Abraão, Deus levou aproximadamente entre a promessa, e gerar essa imagem no coração de Abraão, 23 anos, para mudar a imagem. Por quê? Volto a repetir com os irmãos. Não adianta você confessar algo que não é realidade dentro de você. Isso é só confissão positiva. Não adianta você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, se isso não é uma realidade no seu coração. Precisa ser uma realidade dentro de si. Então, o que você tem que fazer é guardar o seu coração, deixar que imagens apropriadas da sua igreja, do seu ministério, da sua liderança, dos seus pastores, uma imagem apropriada. Até uma imagem apropriada de Deus. Pastora Janaína, acho que foi ela mesmo que citou aqui na mensagem, do servo que enterrou o talento. Por que ele enterrou o talento? Porque o coração dele tinha uma imagem equivocada acerca do Senhor. Ele achava que o Senhor colhia o que não plantava, que o Senhor ceifava o que não tinha semeado. Então é lógico que ele ia ficar com pavor desse Senhor. Mas esse não é Deus. Deus não colhe, o que ele não semeia. Então, por ele ter essa imagem no coração equivocada do seu Senhor, isso resultou em atitudes igualmente equivocadas. Então, trata com o coração. Graças a Deus que nós temos recebido aí a ministração do Evangelho da Graça, mas infelizmente às vezes nós nos relacionamos com Deus com a lei, pensando que poderia haver alguma maneira de nós agradarmos a Deus com a nossa própria justiça, às vezes tentando até fazer uma barganha com Deus, caminhando no merecimento. Tem uma imagem apropriada de Deus, E aí Deus tratou com Abraão. A Bíblia fala lá em Gênesis 18, quando Abraão tinha 99 anos. Deus falou com Abraão: no ano seguinte eu vou te dar um filho. 1 ano. E o que aconteceu quando Deus falou isso para Abraão? Deus colocou uma confissão na boca de Abraão. Então presta atenção na sequência. Deus fez uma promessa. No período da promessa, 23 anos aproximadamente, Deus criou uma imagem no coração de Abraão. Depois que ele criou uma imagem, faltando ali 1 ano para Isaac nascer, então, se ela ficou grávida 9 meses, então Deus colocou durante 3 meses uma confissão na boca de Abraão. Que confissão? Ele chamava Abrão. E o Senhor falou: agora você não vai chamar mais Abrão. Abrão é pai grande. Ele falou: agora você vai ser pai de nações, pai de multidão. Sara, mesma forma, era Sarai. Sarai tem um significado parecido com capitão. Vai ser agora Sara, que é princesa. E ele colocou essa confissão, e por 3 meses, Abraão começou a confessar isso. Chegava para Abraão: e aí, como é que o senhor chama? Pai de nações. Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Não, esse velho está ficando doido. Como assim pai de nações? Sara estava lá para chamar Abraão para almoçar, e o almoço estava pronto. Pai de nações, o almoço está pronto. E aí o vizinho: pai de nações, essa mulher está caducando, ele não tem nenhum filho. E aí Abraão gritava de lá: estou indo, minha princesa. Princesa, uma mulher de 89 anos. 3 meses de confissão. Por que demorou tanto tempo? Primeiro, Deus tratou com o coração. Olha para o pó da terra, assim vai ser. Olha para as estrelas do céu, assim vai ser. Deus criou uma imagem no coração de Abraão. E depois que essa imagem foi criada, Deus colocou a confissão. Pastor, mas aí está o poder da confissão. Porque nós falamos: crê e confesse. Crê e confesse. Só que, eu estou adicionando algo nessa crença. Para você crer apropriadamente, você tem que ter uma imagem no seu coração. O que você está vendo?
Você tem que gerar isso no seu coração. O que você está vendo, né, no período de pandemia? Que o negócio vai ficar feio, que as suas finanças vão, né, piorar, que a igreja vai ter que fechar, que a célula não vai poder reunir. O que você está vendo? Você tem que gerar no coração primeiro. Ou você está vendo? Está tendo uma resistência contra a igreja. E quanto maior a resistência, maior Deus vai fazer. Quanto mais tem resistência, é porque o negócio está prestes a melhorar mais. É como se o diabo já estivesse vendo a movimentação de anjos ao nosso derredor. E aí ele já está sabendo, Deus está vindo com coisa boa para esse povo, então eu vou resistir. Como é que você olha as circunstâncias adversas? Tenha olhos assim, se está tendo adversidade, é porque o negócio está para ficar muito bom. Porque coisa ruim, irmão, coisa ruim não enfrenta adversidade, porque já é ruim mesmo, para que vai piorar as coisas? Não é verdade? Ninguém vai lá cutucar um fruto que está podre na árvore. Não, ele vai querer pegar um fruto bom. Ele vai querer lançar pedra num fruto bom. Então como é que você olha as dificuldades? Como é que você olha a sua situação pós-pandemia, né? Se é que nós já podemos falar num pós-pandemia. Cria expectativas, gera imagens. Gera uma imagem com o coração expandido daquilo que Deus vai fazer por você e através de você. Não adianta apenas falar positivamente. É preciso que essa imagem seja uma realidade no seu coração. Ter uma imagem apropriada de si mesmo. O que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 23, versículo 7? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imagina, imaginação. Como é que você se imagina? Um exemplo clássico disso é quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã. Você conhece a história? Moisés estava conduzindo o povo e ali Moisés envia 12 espias. Desses 12, 10 vêm com resultado negativo. E o que eles falam? Que nós éramos aos olhos deles do povo de Canaã, como gafanhotos, e éramos aos nossos próprios olhos. Eu pergunto para os irmãos, como é que eles sabiam que o povo de Canaã os via? Eles não sabiam, mas como eles se viam como gafanhoto, eles achavam que os outros também o olhavam como gafanhoto. Esse é o resultado. Da maneira que você se vê, você acha que o outro também está te vendo. Está te vendo. Só que foi uma visão tão equivocada, que anos mais tarde, aproximadamente 38 anos, quando Josué manda 2 espias, né? Josué aprendeu a lição, viu que 12 não é um bom, é melhor mandar 2. E quando esses 2 espias chegam lá na casa de Raabe, Raabe fala o que para eles? Que o povo, Deus já colocou, né? O povo já estava com o coração desmaiado, desfalecido, porque o povo já tinha visto as maravilhas que Deus fez por aquele povo de Israel, via que Deus era com eles. Olha a imagem que eles tinham de Israel. Eles estavam com medo de Israel, mas aqueles espias achavam que eles os estavam vendo como gafanhoto. Gafanhoto não consegue conquistar nada. Não estou dizendo que é para você pensar de si além do que convém. Eu estou dizendo que é para você ter uma imagem a seu respeito, como Deus traça a sua imagem. O que Deus fala a seu respeito? Que você já é nova criatura. Deus fala que você foi justificado. Deus fala que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Deus fala que você é mais do que vencedor. Né? Isso não é um jargão, né, evangélico, né? Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Você você pode e você tem aquilo que Deus diz a seu respeito. Esse é um coração apropriado. Esse é um coração que vai gerar apropriadamente aquilo que Deus tem. Pastor, mas eu ainda, né, o meu coração ainda, ele não se vê assim. Então enche o seu coração, enche o seu coração. Estava falando com os irmãos que internet é uma bênção, mas internet tem
tanta porcaria, tanta mensagem, né? Eu confesso para os irmãos que eu só vejo, né, eu só conheço pastora Luiz, pastora Zemar, pastor Naô, eu só conheço pastor de videira, né? E às vezes, recentemente, eu não sei, acho que um pastor aí falou negócio de mudar a Bíblia, sei lá, atualizar a Bíblia, falou de homossexuais, né? Teve um negócio assim, que eu nem sei quem é o pastor, mas acho que as pessoas conhecem ele. Mas o que acontece? Está na internet, e as pessoas se alimentam daquilo. E se você não é maduro o suficiente para discernir se um alimento é bom, é saudável ou não, aquilo vai estragar seu coração, vai trazer uma imagem negativa no seu coração. Sabe o que acontece? Tudo aquilo que você imagina, você vai encontrar algo na internet para te dar razão. Você vai achar um pastor que pensa do seu jeito. Recentemente eu estava vendo um negócio lá acerca de honra, acho que era isso mesmo, de honra. E aí alguém estava falando que as pessoas se utilizam da honra para, né, vou usar a minha palavra, pelo que eu entendi, para domesticar o rebanho, né, e comparou até Hitler. Não estou dizendo que honra, talvez homens inescrupulosos usem talvez a honra com esse pretexto, mas você não pode negar o princípio da palavra de Deus. Existe na palavra de Deus, existe. E aí quando você acha que honra é isso, você vai para a internet, aí você acha lá um pastor conhecido que está em linha com o seu raciocínio. Aí sabe o que acontece? Seu coração começa a ter uma imagem inapropriada. E aí se o seu pastor fala de honra, você pensa, ele está falando em causa própria, ele está querendo que eu vou lá lavar o banheiro da casa dele, ele está querendo que eu honre ele, dando um dinheiro para ele, comprando coisas para ele. É verdade ou não é, irmãos? Mas isso é lixo que está na internet. Não quer dizer que pessoas usem princípios da palavra de maneira errada, que torna o princípio errado. Não caia nesse engano. E está tudo na internet, tudo na internet. Infelizmente existem falsos pastores que desviam recursos, pode ter, dízimo, pode ter. E aí você tem dificuldade em ofertar e dizimar, você vai para a internet. Aí por isso que eu não dou dinheiro na igreja, tá vendo aí? O pastor está usando para, né, sei lá, fazer o quê? Comprar coisa para si, desviando dinheiro. Quer dizer, usa um princípio que é legítimo, mas como a imagem do coração está errada, distorce o princípio. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tenha o coração apropriado. Não sei por que as pessoas têm tanto medo de serem enganadas. Mas olha, eu aprendi isso, né, com a pastora Luiz, e isso é verdade. É melhor ser enganado do que viver desconfiado. Então se você vive desconfiado, larga logo. Porque aquele relacionamento que você está debaixo de desconfiança, não está fazendo mérito nenhum para você. Pelo contrário, está sendo ruim, você está perdendo tempo. Porque quando você confia, você recebe da pessoa. E a confiança tem a ver com o coração. Então é preciso que você tenha um coração apropriado para receber. Um coração com a imagem correta. Pastor, mas e se eu for enganado? Deus não deixa você ser enganado. Você está servindo ao Senhor, não é a homens. Seja com o coração diante do Senhor e viva a sua vida na liberdade, sem desconfiança. Tenha um coração singelo, simples. Quantos dizem amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Eu queria orar com os irmãos acerca dessa expansão no seu coração. Pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você primeiro avaliasse as áreas da sua vida que você não está gostando daquilo que você está vendo. Às vezes é o seu cônjuge, você não está gostando da postura dele, do jeito que ele é. Às vezes é até a sua vida financeira, às vezes é a sua igreja, são os seus líderes ou são os seus liderados. Comece por essas áreas. Comece a mudar as imagens do seu coração. O que você quer ver? Como você quer ver o seu cônjuge? Como você quer ver as suas finanças? Como você quer ver ali a sua célula, a sua igreja, os seus liderados, a sua liderança? Como você quer ver? Feche seus olhos por um instante.
Porque o ver de Deus não tem nada a ver com o olhar natural. O olhar natural, ele só vai testificar algo que já é uma realidade espiritual, uma realidade dentro de você. Por alguns instantes, abra sua boca e comece a declarar o que você quer ver ao seu derredor. Você quer ver a sua igreja crescendo? Você quer ver ali os cultos lotados, né? Cheio de pessoas. Você quer ver você tendo, né, que ampliar a estrutura do seu prédio. Você quer ver líderes sendo levantados ali na sua célula. Você quer ver ali você tendo recursos, não somente para suprir as suas necessidades, mas para abençoar outros. O que você quer ver? O que você quer ver da parte de Deus? Comece a mudar dentro do seu coração. A palavra do Senhor para você nessa tarde é: ergue os olhos, ergue os olhos. E erguer os olhos tem a ver com um olhar espiritual. Olhar para o alto tem a ver com olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Todo homem, toda mulher de Deus que tem o olhar para Cristo na vida dele, ele é contente em todas as coisas. Porque o contentamento dele não depende de circunstâncias. O contentamento dele é porque os olhos dele estão fitos no autor e consumador da sua fé, do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a provisão completa do Pai para as nossas vidas. O Senhor quer gerar uma imagem nova no seu coração. O Senhor quer expandir o seu coração nessa tarde, para que de fato você possa viver uma expansão nas suas realidades. Mas isso é apenas um resultado daquilo que você está vendo por dentro. Vamos ministrar ao Senhor.